E aí galera, aqui é o Chesma do Sr. Nerd e nós continuamos abordando esse assunto tão terrível que é a invasão russa contra a Ucrânia. Estou aqui com o professor Niero, professor de Geografia, de Geopolítica, professor que há 30 dias atrás estava em visita à Ucrânia, conheceu lá, ficou 30 dias na Ucrânia, não foi, Niero? Isso, 31 dias. 31 dias na Ucrânia, e ele vai explicar pra gente como é que ele viu essa questão lá dessa possível invasão, que até então era possível e acabou se concretizando. Como é que é a questão, Niero? Niero, como é que é essa questão, como o povo ucraniano encara essa situação, velho? Muito bom, Chesma. Primeiro, agradecer o seu convite por estar aqui, fico muito feliz. Chesma é um parceiro de longa data nosso. E eu tive contato com muitos ucranianos, diretamente. Duas guias que estiveram conosco lá durante essa viagem e também alguns amigos que eu acabei conhecendo, o dono do apartamento onde eu fiquei. Então, assim, no primeiro momento, todos nós sabíamos que seria plausível ou possível uma invasão russa. Mas os ucranianos, pelo que foi possível sentir, assim, desde 2014, com a anexação da Crimeia, com o leste já, a região de Donbás, né, de Donetsk e Lugansk, com os problemas ali também pró-Rússia, de uma possível anexação, eles, pelo menos as pessoas que eu tive contato, eles pareciam não acreditar. Então, quando eu perguntava, eles diziam: não, isso sempre acontece, chega a época de Natal, Ano Novo, né? O presidente russo sempre faz essas ameaças. E isso era algo meio que constante, parece que, na vida dos ucranianos. Então, apesar de todo esse processo, e aí eu confesso que até eu, sabe, Chesma, eu não imaginava, eu até pensava numa invasão, né? Mas somente naquela parte mais ao leste, né? Realmente ali nós já sabíamos que existe desde 2014, desde a queda do presidente, né, do Viktor Yanukovych, até vamos dizer assim, a sua saída do país, o seu exílio na Rússia. Só para vocês pensarem, pessoal, essa queda do presidente que o Neiro tá falando aqui foi um movimento ocorrido em 2016, não foi? 2016? 2013 para 2014. Para 2014. Isso. E onde o governo pró-Rússia, que governava a Ucrânia, foi destituído. Isso. E aí esse movimento é que o Neiro tá falando que aconteceu desde aquele momento. Exatamente. Desde o momento em que esse presidente pró-Rússia foi destituído do poder, por quê? Já naquele momento ali, a Ucrânia, ela queria uma aproximação com a União Europeia. E essa aproximação com a União Europeia não iria acontecer com esse presidente no poder, que era o Viktor, porque ele era aliado direto do Putin, né? E aí o que aconteceu? Vai acontecer a revolução dentro do país, ficou conhecida como Euromaidan, né? Maidan significa independência em ucraniano, e a praça, então, ali da independência, aonde nós tivemos as 107 vítimas dessa revolução, né? Apenas em um dia, 47 pessoas morreram ali, para você ter uma ideia, né? O presidente era realmente assim terrível. E ele não aceitava, né? Claro, ele era comandado diretamente pelo Putin. Mas a população naquele momento conseguiu tirar o presidente do poder. E a partir daí, no mesmo instante, a Crimeia já vai ser, vamos dizer assim, invadida e anexada pela Rússia. E depois o leste, que também já começa um movimento separatista pró-russo, né? Com a população naquela área lá. Deixa eu perguntar outra coisa. Então quer dizer que, mesmo tendo esses problemas dentro da Ucrânia, existem os ucranianos pró-Rússia? Existe, né? Porque assim, como eu comentei no outro vídeo que a gente tem aqui no canal, as ligações da Rússia com a Ucrânia são muito antigas, desde a época do Império. Exatamente. Então existem simpatizantes pró-Rússia nesse momento. Existe. Especialmente nessa região leste, né, de Donbás, né, que seria ali Donetsk e Lugansk. E também nós temos que lembrar assim, a população ucraniana, ela tem uma herança russa muito grande, né? Então às vezes também se fala assim, mas uma boa parte da população ucraniana fala russo. Nós temos que lembrar da russificação que aconteceu durante a União Soviética. Sim, da invasão cultural que principalmente o Stalin começa. Exatamente. Na época da ditadura plena. Exatamente. Então, se você pegar os mais velhos, os idosos, até eu estava vendo uma entrevista de um senhor essa semana na Globo News. Sim. E ele falava assim,
eu vou lutar pelo meu país. Um míssil caiu na casa dele, eu vou lutar pelo meu país. Eu não falo ucraniano, ele só fala russo. Olha só, porque é uma herança do União Soviética. Ele já deve ter os seus 60, 70 anos, né? Entre 60 e 70 anos. E ele fala, eu me arrependo muito de não ter aprendido ucraniano. Então, você veja, existe esse cenário. Essa herança russa. Só que ele é ucraniano. Ele Exato. fala assim, meus irmãos estão vindo aqui, né? Porque muitos têm o pai que é russo, a mãe é ucraniana. A mãe é russa, o pai é ucraniano. Então, assim, é uma mistura muito grande. E muitos não aceitam o que está acontecendo justamente por isso, né? Mas, como eu estava dizendo, muitos não acreditavam que isso iria acontecer da forma como ele está acontecendo. Mas, quando se viu Putin falando que a Ucrânia nem era um país, que ela fazia parte da Rússia. Uma província. Exatamente, né? Quando ele vai fazer aquele discurso, poucos dias antes da invasão. Sim. E ele anexa o leste e declara, né, que ele apoia a República Popular de Lugansk e Donetsk. Ali você começa a ver que as suas aspirações são maiores. Que os detalhes são mais densos. Exatamente. Né? E aí você começa a ver o seguinte, eu estava lá durante todo esse período, né? Eu fiquei lá do dia 27 de dezembro até o dia 28 de janeiro, né? Então, assim, é uma loucura o que aconteceu ali, porque de um lado você tinha os Estados Unidos, o Biden, por exemplo, falando, ó, ele vai invadir, ele vai invadir, ele vai invadir. E ele falava, não vou invadir, estou retirando minhas tropas, não vou invadir, estou retirando minhas tropas. E o Biden falava, ele vai invadir, porque a inteligência americana já sabia o que estava acontecendo. Aquela recuada que ele deu até quando o nosso presidente estava lá, né? Agora a gente consegue ver, né? Arquiteto de obra pronta, a gente consegue ver que foi só uma reorganização de tropas. Vamos nos reagrupar para fazer um ataque maciço. Ele deu uma jogada ali no xadrez da geopolítica, né? E assim, o povo ucraniano e até mesmo os russos, eles não aceitam, eles não conseguem acreditar que isso não está acontecendo, sabe? Pelo menos, assim, a maior parte. Sim. É claro que nós também temos apoio ao presidente Putin na Rússia, né? Assim como existe uma parcela da população que é pró-Rússia na Ucrânia, só que ela é pequena. Quando se usa esse argumento, dizer assim é pequena, depende da região onde você está. Assim como no Brasil, por exemplo, dentro de uma eleição, determinado candidato tem mais voto em uma região, tem menos voto na outra região. Com certeza. Então o leste, por exemplo, da Ucrânia, vai ter muito mais votos pró-Rússia do que o restante. Até pela proximidade geográfica, que está bem próximo da Rússia. Exatamente. Né? E, por exemplo, a Crimeia, porque a Crimeia sempre foi base militar, desde a época anterior à Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Crimeia, os nazistas, quando vão invadir a União Soviética, eles vão iniciar ali pela Crimeia. Né? Existe estrategicamente importante. Né? Então, assim, outra coisa, a Rússia, qual que é a saída dela aqui pela parte sul? É justamente pela Crimeia. Sim. Senão eles só vão sair lá pelo Mar Báltico. Do Norte, né? Mar Báltico e Mar do Norte. Então, esse é o aspecto. O Putin naquele momento fala, não, a Crimeia, tudo bem, vocês derrubaram meu presidente, vocês querem se aliar à União Europeia, só que a Crimeia é minha. Estrategicamente, tentando analisar a visão estratégica do Putin. Sim. Era realmente imprescindível, necessário invadir a Ucrânia para que a Rússia assim continuasse tendo até, é difícil dizer, mas uma autonomia, para que ela continuasse tendo assim, para que a Rússia continuasse tendo um local seguro, confortável? É assim, Chesman, na verdade, eu vou repetir as palavras de uma amiga minha que é russa, ela mora em São Petersburgo. E ela fala assim, né? Putin, ele tem o espírito do Napoleão, né? Ele acha que ele é o Napoleão. Faz todo sentido. Exatamente. Então ele acha que ele é o unificador e que ele vai novamente reunir, formar esse império. Ele quer. E aí ela diz uma outra frase. Retomar. E ela diz uma outra frase assim que ela sempre comenta sobre esse cenário, que quanto mais velhos os ditadores ficam, mais loucos eles ficam. Com certeza, né? Tem certeza de que... Exatamente. Então, da mesma forma como
acho que ninguém esperava uma invasão total como ele está fazendo na Ucrânia para tomar realmente o país e colocar um presidente pró-Rússia e transformar a Ucrânia numa Belarus, que está sob o domínio dele, num Cazaquistão, que de certa forma tem um domínio dele. É óbvio que a gente tem que pensar que quanto mais velho os ditadores ficam mais loucos. Mais loucos. Então esse é um aspecto que os próprios russos comentam, assim, alguns amigos que eu possuo na Rússia, né, falam assim. Cara, outra coisa que eu queria conversar contigo, já que você esteve lá, o que você vê agora a ação da própria União Europeia, a ação da própria OTAN, certo? Que a gente vê que tem essa questão, mas essa ação que no começo da guerra, eu até coloquei no nosso vídeo aqui, no vídeo no canal, que eu achei que fiquei com muito medo, tinha medo da resposta da OTAN, que na minha visão, se a OTAN manda tropas, ferrou. Acabou o mundo, guerra total. Mas como eles estão sendo um pouco mais inteligentes, né, estão fazendo uma ação indireta. Você vê que essa ação indireta da OTAN e da União Europeia, assim, digamos dessa forma, pode realmente trazer resultados benéficos reais para a Ucrânia? Olha, Chesman, é o seguinte, se não for algo demorado, se essa ajuda não demorar, se eles conseguirem realmente fortalecer economicamente nesse período, conceder armas, munições, ajuda humanitária, pode ser que a Ucrânia ganhe um fôlego. Nós sabemos que o exército russo é muito maior do que o exército ucraniano, isso é notório, isso é fato. Mas eu vejo um problema que é assim, nós chegamos a um ponto da história, em 2022, aonde nós estamos basicamente acabando percebendo que as democracias elas são muito frágeis. Sim. E que a soberania de um país está sendo atacada de forma global. Todo mundo está vendo isso acontecer. Um país soberano com o seu presidente, com a sua população. E isso é terrível, porque isso pode romper um paradigma. Da mesma forma como você tem vamos dizer assim, entre aspas, né? Usando esse termo que essa minha amiga falou, de um ditador louco invadindo um país, daqui a pouco pode surgir outros por aí. Como já começa aí a surgir essas intenções. Já começa a fazer o quê? A dar... Poxa, se o Ocidente, se a Europa não dá uma resposta pesada ao que está acontecendo, futuramente nós vamos ter mais e mais problemas. Incentiva, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. E isso pode desencadear... Nós podemos chegar aí sim a um conflito muito maior daqui a algum tempo. Então isso pode ser só um estopim do que pode estar vindo por aí. Sim. Por isso essa importância desse equilíbrio de poder, né? Quando se fala em ordem mundial, o pessoal está acostumado, nossa, quem são os Illuminati? Não. Vamos entender. Cara, eu respondo isso todo ano, velho, não existe essas coisas, cara. Existem pessoas poderosas, empresas poderosas, mas um grupo do mal, cara. São interesses, jogos de poder, e esse equilíbrio de poder, o sistema interestatal que rege o planeta, de você, justamente, um país é soberano, você não chega lá e fazer o que está sendo realizado, então, esse tipo de coisa. E essa ordem essa ordem mundial é o seguinte, você não pode deixar, é uma desordem mundial, porque o que acontece? Daqui a pouco, então, a China pode, vou usar um exemplo aqui, coitado da China, né? Mas assim, vamos falar, o cara, não é nada disso, é um exemplo. Pode ser o Paraguai vai falar assim, não, vou invadir o Brasil e vou... né? Eu vou unificar. Exatamente, ou as minhas aspirações, desde da Guerra Tríplice, nós não concordamos com isso, então a gente tem que tomar esse devido cuidado para que, claro, existe uma ordem mundial e essa ordem ela não pode ser, claro, ela vai mudando ao longo do tempo, isso é natural, mas o que você não pode é permitir também que tudo que foi construído ao longo de séculos e séculos e séculos desapareça, né, em termos de soberania, em termos de contratos sociais, porque às vezes a gente pensa assim que isso só serve para nossa família, para nossa cidade. Não, isso é a nível de mundo, nível de nacional, nível mundial. Exatamente, né? De estado, de nação, de território. Então a gente não pode também perder esse processo. E aí, assim, é claro que entram muitas discussões. O pessoal vai falar, não, mas os Estados Unidos também interferem sim, mas é justamente esse ponto que nós temos que tentar manter, e também nós não podemos justificar um erro com outro erro. Exatamente. Né? Então, claro, nós tivemos interferência ao longo da história, mas você pegar a própria Rússia, ela interfere na Geórgia em 2008,
ela interfere na Síria, ela interfere em países do continente africano, ela interfere em vários lugares. Então não existe assim... Preto e branco. Exatamente, exatamente. É só mocinho e bandido. Não. Então o que nós temos que preservar? É toda essa construção global que foi sendo realizada ao longo de milhares de anos, vamos dizer assim, né? Nós podemos falar assim. Sim. Ô Niero, você tocou uma coisa aqui, você falou assim que os Estados Unidos interfere, a Ucrânia interferiu, a Rússia interferiu. Sim. Mas aí a gente tem que ver uma coisa que é importante. Por que de todas as interferências ocorridas, elas não trouxeram tanto cartaz? É que a Ucrânia, nesse momento, ela tem muitos interesses econômicos girando ao redor dela. Por isso nós temos muita coisa. Por isso que ela ficou tão... Por isso que ela, digamos assim, ganhou tanta mídia, essa guerra. Sim. Não é? É que assim, né? Quem é meu aluno, isso até um tema que eu não gosto de abordar de forma rápida, porque Sim. senão o cara fala, mas você então não dá importância à guerra que aconteceu lá em tal lugar. Tá sim hoje o discurso. Você não dá... Não é isso. Os nossos alunos sabem que nós damos importância a qualquer conflito, que nós damos importância a todo esse cenário. Acontece que a importância, não só estratégica, como por se tratar de um bloco de poder que predomina, que é a Europa, né? Isso é óbvio que tem um peso, não digo maior ou menor em termos de conflito, tem mais visualização. Exatamente. A questão geopolítica ela fica mais plena ali. Então, você tem que perceber que o que está acontecendo pode ser um estopim para outras coisas, porque assim isso vai começar a envolver nações aonde nós nunca imaginávamos que estouraria uma Primeira Guerra Mundial. Estourou. Uma Segunda Guerra Mundial. Estourou. Por que não uma Terceira Guerra Mundial? No seguinte sentido, a Rússia já ameaçou a Suécia e a Finlândia. Se vocês entrarem na OTAN, vocês vão ter problemas graves comigo. Ou seja, olha onde que nós estamos chegando. E aí, quando a gente fala da Ucrânia, por que ela é tão importante? Porque você está rompendo com países que também têm força maior ou igual. Exato. E aí, é claro, por exemplo, que você tem que perceber, então, que isso pode chegar a um nível de embate, e você pode... É difícil falar isso, né? A gente não consegue acreditar que pode ter um início a uma grande guerra novamente. A gente não quer prever o futuro, mas indícios... Sabe? Ninguém imaginava que ele iria fazer uma invasão total à Ucrânia. Ninguém imaginava que Hitler, na Primeira Guerra Mundial, anexava a Áustria, anexava os Sudetos, e aí ia ficar tudo bem. Seria o Putin ali anexando a Crimeia, anexando o leste. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. Daí, de repente, Hitler invade a Polônia no dia 1º de setembro de 39. Inicia a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, o que aconteceu, Chesma, aqui, exato, seria o início da Terceira Guerra Mundial, se nós fôssemos analisar os mesmos caminhos. Exatamente. Isso sem contar que, diferente de outros momentos de guerra, o Putin já ameaçou outros países soberanos. Sim. Então ele ameaçou abertamente, ele ameaçou a Finlândia e a Suécia. Exatamente. Então não é que é indício, é ameaça. Ele está concretizando uma ameaça contra a Ucrânia agora. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a situação ainda está muito, muito novo, indeciso, tem muitos cenários que a gente não conhece. 10º dia hoje de guerra, né? Então é muito cedo para se falar qualquer coisa. Eu torço, realmente, eu estive lá, é terrível você ver locais. Eu vi ontem uma rua lá em Kiev, que eu andei muito nessa rua, totalmente destruída, sabe? Chernobyl, o dia que iniciou a invasão, dia 24 de fevereiro, a minha guia, que esteve comigo em Chernobyl, ela me mandou eu posso até te mandar esse print depois. Sim, depois e você quiser colocar, ela me mandou assim: lembra o dia que nós estávamos andando nesse local que é o memorial aos bombeiros que combateram em Chernobyl? Estavam lá os tanques de guerra dominando novamente. Exatamente. Então, assim, é assustador você ver isso, sabe? Você pensar que talvez você não vai mais conseguir poder visitar. E outra, já é um cenário de guerra total, Chernobyl. E aí você vê aqueles tanques, toda aquela movimentação ali, aquele cenário. Então, lugares onde eu andei, onde eu passei, hoje estão completamente inacessíveis, invadidos. Você começa a falar assim, poxa vida, né? Assim como eu já visitei a Alemanha, Berlim, você também já foi para a Europa, sabe o que eu estou falando? Sim. Imagina hoje você voltar a Berlim e você não poder cruzar de um lado para o outro na cidade.
Nossa, Cara, é uma loucura. é inimaginável, né? Exatamente. Em 2022 essas coisas voltarem. Exatamente. Inimaginável. E isso pode começar a fazer com que tenha muito mais conflitos no continente africano, Com certeza. no continente Desencadeando, asiático, né? na América Latina. Incentivando esses protoditadores. Exatamente. Né? Pô, se ele pode, eu também posso. Exatamente. Sou tão grande quanto. Enfim. Tem uma frase, Niero, que eu sempre digo aos meus alunos, e uma frase que eu adoro, que é do Isaac Asimov. Sim. Que deu um livro que ele criou na série Fundação, Sim. que ele diz a seguinte frase: a violência é o último recurso do incompetente. É. E aí a gente vê isso plasmado aqui no Putin. Não teve competência para fazer os acordos e fazer as questões no meio do diálogo, na diplomacia. Em 2022, recorreu àquilo que o homem mais primitivo recorre, que é a violência. Exatamente, Chesma. E assim, além de tudo isso, ele já partiu, assim, no meu ponto de vista, meio que um desespero, né? Falando que ameaçando o mundo com uma guerra nuclear. Né? O negócio não vai ser tão simples assim. Exatamente. E aí ele já partiu, e essa seria a última cartada, né? E com 10 dias de guerra ele já está ameaçando uma guerra nuclear, colocando as suas tropas nucleares a postos e tudo mais. Então, e dá para se duvidar? Não duvido Depois de nada do que dele, aconteceu, velho. eu não duvido de absolutamente mais nada. Então antes, eu até tinha essa... Não, ele não é louco de fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele vai invadir um país soberano, né? Ele invadiu, ele está fazendo uma guerra total, ele está fazendo um cerco a Kiev. Olha só, já se fala, assim como você teve um cerco a Leningrado. Exatamente, isso que me veio na cabeça na hora. Ele está querendo, com essa coluna de blindados, 64 quilômetros que estão indo para Kiev, a ideia é você sitiar Kiev, você fazer um cerco a Kiev, cara. Olha isso, nós estamos revivendo a Segunda Guerra Mundial, um cerco a Leningrado. Essa é a ideia de que está ocorrendo. É muito absurdo, né? Não tem nem o que dizer, assim, sabe? É uma coisa realmente fora de qualquer parâmetro que a gente possa imaginar, Chesma. Gente, conversei aqui com o professor Niero. Ele já trouxe visões mais próximas da realidade lá da Ucrânia, já que ele conheceu o povo ucraniano pessoalmente. A gente consegue entender um pouquinho melhor a situação que está lá. Niero, obrigado, velho, por você ter vindo. Irmão, eu que obrigado agradeço. mesmo. Vamos mantendo contato aí, vamos fazendo mais coisas para a gente ser inteirado nesse assunto. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço para todos vocês que vão nos assistir, que estão nos assistindo. E até a próxima. Como eu sempre digo, galera, e eu falo para você que essa minha saudação final nunca esteve tão necessária, que é o vida longa e próspera. E até a próxima, galera. Valeu. Valeu. Show de bola. Deixa eu só desligar. Bom demais. Mas, cara, é um absurdo o que tá acontecendo. Não, Chesma, é assim, é o fim, cara. É o fim.